Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação detalhada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no metabolismo humano. Vamos assumir aqui aquela postura de professor de medicina, sabe? Nosso foco é desmistificar um dos tópicos mais fascinantes da nossa fisiologia, o controle glicêmico. A ideia não é só decorar conceitos, mas sim dominar a fundo como a insulina e o glucagon funcionam. Isso é absolutamente crucial para gabaritar as provas e, claro, para a prática clínica lá na frente. Então vamos entender juntos como essa máquina perfeita funciona por dentro. Para começar, imaginem o seguinte cenário. Um adulto padrão aí de seus 70 quilos precisa de umas 1.900 a 2.900 quilocalorias por dia só para manter o corpo funcionando no repouso e nas atividades leves. Só que a enorme maioria consome essa energia toda em apenas 2 ou 3 refeições rápidas. E aí vem a grande pergunta: como é que a gente não entra em colapso total durante aquelas longas horas de jejum? A mágica toda está na nossa incrível capacidade de armazenar e mobilizar combustíveis de um jeito extremamente inteligente. Certo? Vamos ao nosso roteiro. Primeiro, veremos o imperativo biológico do balanço energético. Depois, os principais antagonistas hormonais. Em seguida, a logística celular dos transportadores. Quarto, os campos de batalha de cada órgão. E fechamos com um bloco de domínio puro para exames. Ponto 1. O imperativo biológico. Balanço energético. Vamos nessa! A gente pode visualizar o metabolismo humano como um cabo de guerra constante. De um lado estão as vias anabólicas. É como fazer depósitos em um verdadeiro banco de glicose. É aquela síntese endotérmica que forma as nossas preciosas reservas, como os estoques de glicogênio. Do outro lado, temos as vias catabólicas. Basicamente, é quando a gente precisa fazer um saque de emergência nesse banco, quebrando moléculas de forma exotérmica para liberar energia rapidinho na forma de ATP. E conectando tudo isso, temos as vias anfibólicas, como o ciclo de Krebs, servindo como pontes entre esses dois extremos. Passando para o número 2, os principais antagonistas, insulina versus glucagon. Aqui a gente tem uma divisão clássica. Pensem na insulina como a gerente de armazenamento e no glucagon como despachante de emergência. A insulina, que vem lá das células beta do pâncreas, tem um mandato estritamente anabólico e hipoglicemiante. O trabalho dela é literalmente varrer a glicose do sangue e guardar tudo logo após a refeição. Já o glucagon, que sai das células alfa, faz exatamente o oposto. A missão dele é catabólica e hiperglicemiante. Durante o jejum, ele joga a glicose na corrente sanguínea para salvar o organismo de uma crise de hipoglicemia. Agora, o que é fascinante aqui é essa sequência de maturação e liberação. Notem que a insulina nasce grandona, como um longo peptídeo chamado pré-pró-insulina. Aí ela vai sofrendo clivagens, perde a sequência sinal, depois perde o peptídeo C, até virar insulina madura, com as cadeias A e B bonitinhas ali conectadas. E do outro lado, temos o grande gatilho da secreção. A glicose entra na célula beta, gera ATP, e esse pico de ATP fecha os canais de potássio. Isso muda a voltagem da membrana, abre canais de cálcio e, bum! Os grânulos de insulina são ejetados no sangue. É um maquinário perfeitamente sincronizado. Já o glucagon age por uma cascata de sinalização muito elegante que acontece primordialmente no fígado. Vamos ao passo a passo. 1. Ele se liga ao receptor na membrana. 2. Isso ativa a proteína G, que dá um empurrão na adenilato ciclase. 3. Essa enzima converte o ATP em AMP cíclico, o famoso mensageiro secundário. 4. O AMP cíclico acorda a proteína quinase A, ou PKA. E no passo 5, a PKA vai lá e fosforila enzimas-alvo, ativando a glicogênio fosforilase. Em resumo, ela obriga o fígado quimicamente a quebrar o glicogênio e soltar glicose. Certo, parte 3. Logística celular. Os portões de segurança GLUT. O detalhe crucial é que a glicose não passeia livremente pela membrana das células. Ela precisa de portões de segurança, os transportadores GLUT. E aqui é imprescindível distinguir quem opera de forma independente e quem não opera. GLUT1 e GLUT3 garantem aquela entrada basal contínua, vital para o cérebro não parar. O GLUT2 trabalha no fígado e pâncreas com baixa afinidade, ou seja, só acorda para valer quando tem muita glicose rolando. Agora, a grande estrela do músculo e do tecido adiposo é o GLUT4. Por quê? Porque ele é o único da lista que depende estritamente da nossa chave hormonal, a insulina, para funcionar. Para visualizar isso na prática, pensem o seguinte: sem o estímulo da insulina, os transportadores GLUT4 ficam escondidinhos em vesículas lá no citoplasma das células musculares ou adiposas.
Mas assim que a insulina se liga ao receptor dela, ela manda uma ordem expressa. Essas vesículas viajam e se fundem à membrana plasmática. De repente, a célula fica lotada de portões abertos, puxando rapidamente todo aquele excesso de glicose do sangue para os estoques. E isso ilustra brilhantemente a diferença cinética. Observando a curva preta, temos a hexoquinase 1, presente na maioria dos tecidos. Ela satura rápido demais, trabalhando no máximo até durante o jejum. Mas olhem a curva vermelha, a glicoquinase do fígado, ou hexoquinase 4. Ela tem um km altíssimo. O que isso significa? Que no jejum ela mal pisca, deixando a glicose passar direto e escapar do fígado. Mas depois daquele almoço reforçado, quando a glicemia dispara, a glicoquinase hepática acelera violentamente. Ela age como um sumidouro colossal, aprisionando esse excesso de glicose sem dó. Tópico 4. Campos de batalha órgão-específicos, fígado versus músculo. A quebra do glicogênio tem propósitos completamente distintos dependendo do órgão. A do fígado é uma ação altruísta. Ele quebra a própria reserva e doa a glicose direto para a corrente sanguínea para manter a normoglicemia do corpo inteiro, salvando o cérebro. Em contrapartida, a glicogenólise muscular é altamente egoísta. Quando ativada pela epinefrina numa situação de estresse ou exercício, toda aquela glicose gerada é consumida ali mesmo, localmente. Nenhuma gotinha volta para o sangue. É cada um por si. Então, o ponto crucial que todo mundo precisa fixar é este fato cirúrgico. O tecido muscular não tem receptores de glucagon e não tem a enzima glicose 6-fosfatase. É essa limitação anatômica e bioquímica que dita o egoísmo do músculo que acabamos de comentar. Entender isso de trás para frente é requisito básico para dominar a dinâmica do jejum em qualquer prova. Chegamos à reta final. 5. Domínio para exames, nosso guia de revisão rápida. Essa aqui é a pergunta de ouro da bioquímica. O cenário clássico é: um paciente entra em hipoglicemia severa. Os músculos dele estão abarrotados de glicogênio. Por que, de jeito nenhum, esse estoque gigante consegue elevar o nível de açúcar no sangue e reverter a situação? Qualquer banca examinadora vai exigir esses 3 pontos na lata. Primeiro, o músculo não possui a enzima glicose 6-fosfatase. Segundo, por causa disso, a molécula quebrada não consegue perder seu grupo fosfato, ficando eternamente na forma de glicose 6-fosfato. E como a gente sabe, moléculas fosforiladas não atravessam a membrana, elas ficam presas para serem engolidas pela via glicolítica local. E o terceiro ponto, a ausência total de receptores de glucagon. O músculo é simplesmente surdo ao clamor hormonal do jejum gerado pelo pâncreas. Vamos ver como isso tudo se constrói na regulação global. Essa tabela é a nossa cola definitiva de revisão. Notem bem os estímulos. O glucagon responde rápido à hipoglicemia, mandando o fígado quebrar glicogênio. A epinefrina faz o mesmo processo, mas reagindo ao estresse agudo, e bate tanto no fígado quanto no músculo. O cortisol dá o suporte para manter tudo isso rodando cronicamente. Em oposição absoluta a eles, a nossa estrela, a insulina, estimulada pela hiperglicemia, é o único hormônio focado em inibir a quebra de glicogênio, fechando o ciclo. Para fechar a nossa análise, fica esta provocação de peso. A gente viu como a insulina destranca os portões do GLUT4 e comanda as vias anabólicas vitais. Mas e quando a fisiologia falha? O que acontece quando as células criam resistência ao sinal desse hormônio? A glicose fica acumulada do lado de fora, a célula literalmente morre de fome no meio da abundância e o pâncreas entra em parafuso tentando gritar mais alto. Essa é a base, a essência do diabetes tipo 2. Dominar a máquina funcionando perfeitamente hoje é a única forma de conseguir consertar essas falhas na prática médica amanhã. Continuem revisando essas vias, pessoal. Um forte abraço e até nossa próxima análise.